Amém, então, irmãos. Uma boa noite para todos vocês que estão ouvindo a palavra de Deus. E vamos dar início, então, à leitura da palavra de Deus em Salmos 66. Salmos 66, versos 7. Salmos 66, versículo 7. E assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Mais uma vez, irmãos, Salmo 66, versículo 7. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Oremos. Se nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez estar na tua presença, pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E agradecendo também, meu Pai, pela porção da tua palavra nesta noite. Ajuda-nos, ó Pai, pela iluminação do teu divino Espírito Santo, a entender, a compreender, meu Pai, qual é a tua boa e perfeita vontade para nossas vidas. Meu Deus, ajuda-nos a não sermos somente ouvintes, mas cumpridor da tua palavra. Meu Pai, Senhor Jesus, continua operando aqui em nosso meio. Eu sei que teu santo guerreiro está ao redor desta igreja, está à frente dessa igreja, Pai, nos livrando e guardando todo mal. Muito obrigado, Senhor, e que o teu nome seja exaltado através da tua palavra hoje à noite. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Aqui em Salmos nós lemos e observamos um cântico. E esse cântico está expressando a alegria de Israel. O salmista está expressando a alegria ao qual Deus trouxe para o seu povo, quando especialmente Deus tirou o seu povo lá da terra do Egito. E ele canta, ou seja, escreve esse salmo como um cântico para expressar sua alegria. A alegria que ele tem no seu coração pelos livramentos ao qual Deus o deu por todos esses anos. Eu acredito que se você hoje à noite, meu irmão, e sejamos sinceros e francos, se nesta noite nós pudéssemos contar quantas e quantas maravilhas, livramentos, o cuidado, a proteção, o suprimento que Deus tem nos dado nesses anos todos, faltaria livro ou faltaria caderno para a gente escrever, na verdade, irmão? Desde quando você nasceu, mesmo antes de você ser um servo de Deus, Deus já vem guardando a tua vida, Deus já vem cuidando da sua vida, da minha também. E ainda ficou mais especial. Por que especial, pastor? Porque hoje nós nos tornamos povo dele. Através do sangue de Jesus Cristo nós nos tornamos povo de Deus. E por sermos povo dele, nós entendemos por que razão Deus escolheu Israel. Por Abraão. Deus escolheu Israel, o povo de Israel, por Abraão, pela promessa de Deus a Abraão. E pela promessa de Deus a Abraão, como Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, veja que ele não mudou para o seu cuidado conosco. E hoje, sendo o povo dele, Deus tem cuidado, Deus tem protegido, Deus tem abençoado todos nós, mesmo se a gente merecer, Deus tem cuidado do seu povo. A pergunta é: Deus ainda está no controle de tudo? Deus ainda está no controle de tudo, meus irmãos? Você crê que Deus está no controle de todas as coisas nesta terra? Pela fé, irmãos, e pelo que eu tenho contemplado esses anos que eu tenho na fé em Jesus Cristo, pelos anos que eu tenho enfrentado diversidades, situações diversas, eu tenho provado todos os dias que sim, Deus está no controle de tudo. Haja vista que muitas pessoas acreditam que não. Mas por que Deus permite tanta violência no mundo? Mas por que essa doença veio? Esse vírus se alastrou na terra? Por que Deus permitiu tanta morte?
Por que isso? Por que aquilo? E muitas pessoas, por esses atos, desacreditam que Deus está no controle. Deus, irmãos, é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é eterno. E aqui o salmista, ele canta e diz: Ele domina eternamente pelo seu poder. Mesmo que às vezes, vamos ser sinceros, tem momentos em nossas vidas que às vezes até, se isso não aconteceu com você, já aconteceu comigo. Pensei, mas o que está acontecendo comigo? Deus é todo poderoso, Deus é grande, mas por que está permitindo isso na minha vida? Deus poderia impedir isso de acontecer comigo, de evitar essa dor, essa perda, né, esse momento triste na minha vida. Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu? E questionamos o porquê e onde está Deus. Deus, a Bíblia diz que está em todos os lugares, amém, irmãos? E Deus diz também que Ele ainda está cuidando, mesmo como cuidou no passado, hoje no presente e eternamente. Deus há de cuidar, do seu povo todos os dias. Meu irmão, e não pense, meu amado, que por mais que às vezes você pode olhar ao seu redor, ao meu redor, e pensarmos, não tem jeito, e agora? E as dívidas? E a saúde? E a questão familiar? E a questão, a comida, como é que fica? E você olha e observa, está tudo se apertando, e vai crescendo, e o gigante vai aumentando cada dia mais, e a gente se para diante de situações nas nossas vidas, e pensamos que nós não temos condições, não vamos vencer, nós não vamos resistir. Irmãos, creia e nunca duvide que Deus está no controle de tudo. Deus ainda está no controle da minha e da sua vida, meu irmão. Você não deixou de ser o povo de Deus, e Deus não deixou de ser o Deus do povo dele. Ele é o nosso Deus nesta noite, e nós cremos e confiamos o quanto grande Ele é. Amém? Os irmãos estão ouvindo direitinho aí? Mesmo com as horas lá fora? Vocês estão ouvindo certinho? Amém. Então, aqui o salmista, ele declara a sua alegria de poder contemplar o que Deus fez para o seu povo quando tirou lá da terra do Egito, e todos os livramentos que Deus o deu. Ele crê e acredita e confia que Deus sim está no controle de tudo. Mesmo que eu e você, meu irmão, se depare a situações que você e eu acreditemos que não vamos vencer, que é maior do que a gente, que nós não vamos conseguir, mesmo que às vezes chegue à beira daquela situação, e você às vezes e eu pensamos, não tem jeito, não vai dar certo. Eu lembro de um acontecimento na Bíblia com Eliseu. Eliseu estava em Dotã, né, lá na cidade, e aí o rei de Israel soube que o inimigo estava vindo para atacar a cidade. Ou seja, quando o servo de Deus, o servo de Eliseu acorda pela manhã, o que acontece? O rei da Síria sempre teve Israel como seu pior inimigo, e sempre atacou Israel. Os fariseus, os sírios, sempre teve Israel como seus inimigos. E daí, o que acontece? Toda vez que o rei da Síria enviava um exército para guerrear contra o povo de Deus, Deus avisava a Eliseu, e Eliseu avisava o rei de Israel. E daí então o rei se reguardava, ou seja, ele não ia para a guerra ou desviava o caminho na onde estavam os exércitos da Síria. E daí o rei da Síria ficou sabendo como é que alguém está entregando a nossa estratégia, os nossos planos. Alguém aqui está dizendo para Israel o que nós vamos fazer. E aí um dos servos do rei da Síria disse: não, há um profeta entre eles, e ele sabe o que você fala na sua câmara, ele sabe de tudo, então por isso eles se previnem, né? E desvia das armadilhas. Então o que acontece?
O rei da Síria manda um grande exército, e soube que Eliseu estava em Dotã, e manda para lá um grande exército. Logo pela manhã, o que acontece? O servo levanta, né, e vai passear pelas muralhas, vai andar pela cidade, e quando ele olha para o campo, vê que toda a cidade estava rodeada. Os irmãos conhecem essa história, não conhecem? Não lembra essa história? Né? Então, lá está na 2 Reis, capítulo 6. E quando o servo se levanta, que olha para fora, vê toda a cidade tomada pelos assírios, e chama o profeta Eliseu e diz: e agora, o que é que vamos fazer? Não tem jeito, estamos perdidos, aqui é só morte. Olha quanta quantidade dos exércitos. E daí o Eliseu, com toda tranquilidade, com toda calma, meus amados, vou finalizar. Às vezes o inimigo apresenta para mim e para você uma armadilha, uma situação que às vezes você pode e eu pensarmos: não tem jeito, eu não vou conseguir, é muito maior do que eu. E aí é que entra Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a gente não pode ficar olhando somente o que você vê, você tem que atentar para o que você não vê. É o que Deus está fazendo por você, sem você perceber. É assim todos os dias. Deus sempre tem guardado, protegido, conservado você e eu, mesmo sem você perceber. Quando você e eu estamos prestes a pisar no buraco, a mão do Senhor estende e você não cai no buraco. Quando alguém está para ali cometer o mal, e a mim também, meu irmão, Deus cega essas pessoas. Você acha que isso não pode acontecer? Olha o que acontece. Quando o profeta Eliseu vai ao encontro do servo, o servo mostra onde estavam os inimigos. Eliseu, com toda tranquilidade, olhou assim: estou vendo nada demais? O que é isso? Nada. Bom, irmão, o que é isso? Nada para mim. E aí o servo disse: mas você está vendo? Olha aí, estamos perdidos. Aí Eliseu, para Deus, Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver. E Eliseu diz: maior que está conosco do que está com eles. O diabo está com eles, o inimigo tem usado eles. E Eliseu disse, e deve ser uma palavra da minha boca e da tua também: maior é o que está conosco do que o que está com eles nesta terra, irmãos. Maior o Deus que nós servimos do que o financeiro, a saúde, o conjugal. Maior é o Deus que está com você, meu irmão, do que as situações diversas que o inimigo investe contra nós, e vai investir mais ainda. Mas Eliseu nos ensina a olhar com tranquilidade. Isso é fé e confiança no Deus Todo-Poderoso, porque Deus, Eliseu entendeu que está no controle. E quando Eliseu olha ao seu redor e vê as carruagens de fogo, o exército celestial, o exército invisível, Eliseu diz: maior é o que está conosco do que o que está com eles. E aí sabe o que Deus fez? Eliseu disse: Senhor, cega eles, para que eles não enxerguem a cidade. E Deus trouxe uma cegueira para todos os soldados. E Eliseu foi lá com o servo e falou: não é aqui não, vocês estão no lugar errado, vamos para o lado de lá. Vamos todo mundo para o lado de lá, porque é para lá que vocês estão que ir. Aqui não, pode ir embora. E eles foram embora. Olha, da mesma forma Deus pode fazer com você também, meu irmão. Abrir teus olhos espirituais para você enxergar o quanto todo-poderoso é o nosso Deus. O inimigo quer que você olhe a armadilha como ele é astuto. O inimigo sabe que desarma eu e você com medo. E ele cria situações para aterrorizar você e a mim, a mexer com o nosso psicólogo, ou seja, a mexer com a nossa mente. Ele quer mexer com sua mente, com a sua estrutura espiritual, com a tua fé. E ele vai criar situações que você vai dizer: meu Deus, meu Senhor, não tem jeito, como vou enfrentar tal coisa? E daí Deus, pela sua misericórdia, abre os teus olhos espirituais para que você possa enxergar não o agora, mas o que está aguardando você no futuro, a nossa vitória. Amém, irmãos? Deus, meus irmãos, não trouxe você para um povo, para um exército, para um campo de batalha e largar você sozinho para enfrentar as adversidades.
Eu não sei o que você tem enfrentado. Eu não sei quais os exércitos malignos têm se levantado contra você. Mas, meu irmão, para de olhar para o exército do maligno, para as investidas que ele tem feito contra você e contra mim, e começa a olhar para o exército que está em volta de você, meu irmão. O exército está guardando a sua vida, o exército tem sustentado você, o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo, que tem mantido você em pé para continuar na luta. Boa. Para de olhar, deixa de olhar para a parte negativa e olha para o que é positivo. O Deus que está com você, guiando você nessa luta que nós estamos enfrentando. Então, Eliseu disse: olha, maior que está conosco do que o que está neste mundo. E essa é a pura verdade. Então o salmista diz: ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Eles podem se levantar. O inimigo vai criar investida contra você e contra mim. Mas, irmãos, para de olhar acreditando que o exército do inimigo pode ir contra você. Se você estiver só, tentar enfrentar só, vai conseguir, vai ser derrotado. Mas se você confia no Deus que você serve, você imagina Davi e o gigante Golias, um menino e um gigante. Aonde estava a fé desse menino? Aonde estava a sua confiança? Você acha que Davi estava preocupado com a parte negativa, porque ele era maior, porque era um guerreiro? Eu acredito, não posso confirmar biblicamente que isso aconteceu, mas acredito que quando Davi enfrentou o gigante Golias, ele enxergou, acredito que Deus abriu os olhos dele espiritual para ele enxergar o quão pequeno era Golias. Você entende, irmão? Como pode uma criança, um jovem, ir para uma batalha, para uma guerra? Como pode um jovem enfrentar alguém 3, 4 ou 5 vezes maior do que ele, mais forte, com treinamentos de guerra, e ele declarar e dizer: ele não é nada para o Deus que nós servimos? Então eu acredito, não posso provar biblicamente, mas acredito que Deus abriu os olhos dele, como também o de Eliseu, para ver o exército em volta dele, e Eliseu dizer: eles não são nada, porque maior que está conosco. E Eliseu enxergou Golias como nada também, como um Deus lá do céu, do santo do santo, vê o inimigo como pequeno diante dele. Você entende, irmão? A grande questão é que nós nos atemorizamos, nós trememos, nos amedrontamos, às vezes acovardamos, às vezes paramos, às vezes ficamos pensativos demais, questionando o porquê. Por quê? Quando Deus nos exorta a avançar, a andar, a continuar confiando nele, porque mesmo que pareça para mim e para você que nada vai dar certo, vai dar tudo errado, Deus está trabalhando, meu irmão. Deus está operando em prol da sua vitória e da minha também, hoje à noite. Então confia e continua confiando no Senhor. Para de olhar para o que é negativo e começa a olhar, como Jesus disse, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Começa a olhar para ele, e daí então você vai ver que os inimigos que se levantam contra você, as situações que se levantam contra você, você vai começar a olhar como coisa pequena, como nada diante de você, porque o Deus que você serve é maior do que todas elas. Amém? Que Deus assim nos ajude. Como Deus tem provado que está no controle de tudo? Como Deus tem provado para mim e para você que está no controle de todas as coisas? Se nunca aconteceu com você, pode um dia acontecer, da gente ter uma dúvida: será que realmente Deus está no controle da minha vida? Será que realmente Deus está cuidando de mim? Será que Deus está cuidando do seu povo nesses períodos, dessa pandemia especialmente? E ainda quando vier os princípios das dores, que é declarado lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que antecederá, ou seja, anunciando assim a vinda de Jesus. Quais são as provas? Isaías 40, Isaías 41,
Vamos ler rapidinho, Isaías 41, só um pouco aqui na frente. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Aqui é a prova de que, de fato, Deus está no controle de tudo. E nunca, meu amado, duvide de que Deus está no controle da sua vida. Olha o que a palavra de Deus declara aqui em Isaías 41, versículo 10. Amém? E assim diz a palavra do Senhor nosso Deus: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, Deus está no controle de tudo. E por que não podemos e nunca jamais devemos temer o mundo? Por quê? Porque jamais eu devo temer o mundo. Porque jamais eu devo temer as investidas do inimigo contra nós. Pastor, meu Jesus, você não sabe, pastor, o que está acontecendo na minha vida? Eu estou enfrentando uma situação que eu acho que eu não vou resistir, eu não vou aguentar enfrentar. É muito pesado contra mim. Por que nós não devemos temer o mundo? Porque primeiro, irmãos, Deus está conosco. Eu sou contigo, Ele diz. Deus está conosco. Segundo, Deus estabeleceu um relacionamento conosco. Eu sou teu Deus. Amém? Olha que bênção. Terceiro, Deus assegura-nos a sua força, o seu auxílio, a vitória sobre o pecado e a morte. Essas são as garantias que nós temos, que Deus está conosco. Agora, você, irmão, você está ciente de que Deus está no controle da sua vida? Você ainda tem dúvidas de que Deus está no controle da sua vida? Você tem visto o quanto Deus tem cuidado do seu povo nesses momentos, nesses 6 meses de pandemia, 5 meses que estamos enfrentando? Veja o quanto Deus tem cuidado de nós, amém, irmãos? E ainda vai ser assim eternamente, Deus cuidando do seu povo. Então, nós não precisamos temer o mundo, e nem no que no mundo há, porque Eliseu disse, nós podemos declarar, maior do que aquele que está conosco, do que está aqui neste mundo. Maior é nosso Deus, que nós cremos e confiamos, do que aquele que está nesse mundo. Qual é a sua promessa, meu irmão? Ele está conosco. Ele está conosco. Mais uma vez, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo. Não tem sido assim, meu irmão, todos os dias? Não tem sido assim, irmãos? Amém? Ele tem nos esforçado, Ele também tem nos ajudado, Ele também tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Olha que bênçãos, que maravilha. Sabe por que tudo isso, meus amados? O simples fato de você fazer parte do povo de Deus, o simples fato de você ser um servo do Senhor, o simples fato de você ter aceitado Jesus como Salvador de sua vida, você recebeu todos esses privilégios. E nunca, meu irmão, mesmo que só tenha uma colher de farinha na tua mesa, nunca duvide de que Deus, pela fé que você tem nele, pode encher a tua mesa de fartura, de comida. Mesmo que a tua saúde esteja em 10%, nunca duvide que Deus pode torná-la a 100%. Quando o inimigo tem crescido diante de mim e de você, nunca duvide de que um maior exército está ao nosso redor, pronto para nos ajudar, nos proteger e guerrear por nós. Sabe que a guerra espiritual, nós não podemos lutar sozinho contra ela. É preciso o espiritual para guerrear contra o espiritual. E é por isso que Deus enviou esse exército especial para nós, porque Ele sabia do que nós iríamos enfrentar nessa terra, e vamos enfrentar mais ainda. Mas ainda você tem a certeza da vitória, sabe por quê? Porque um exército invisível está ao seu lado todos os dias. Quando você vai ao trabalho, quando você deita para dormir, quando você está em qualquer lugar, agora nessa igreja,
Já imaginou Deus abrir nossos olhos para vermos? E você ia ficar encantado, maravilhado com o exército que está ao redor dessa igreja agora, neste momento, e ao redor de você também, meu irmão. Você sabe, meus amados, que o inimigo todo dia ele tem investido contra a gente e se levanta para nos destruir, mas é um exército invisível, celestial, que não permite que o seu desejo seja consumado em nossas vidas. Então, meu irmão, por que temer? Você ainda teme? Você ainda tem medo da saúde? Você ainda teme o financeiro? O homem? Deus disse, meu irmão, que Ele é o nosso Deus. E você sabe da história de Israel, você sabe do que Deus fez no deserto, você sabe o que Deus fez com o povo ao entrar em Canaã, você sabe do quão grande e todo-poderoso é o nosso Deus. Por que temer ainda? Saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle, e nada acontece sem que Deus perceba e saiba, porque tudo só acontece pela sua permissão. Então que Deus nos ajude, meu irmão, a confiar e nunca duvidar do que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida também. Está ruim agora? As coisas estão pegando? Deus nos consola e conforta a continuar confiando nele, sabendo que a vitória está chegando para nós. Não é uma mensagem, sabe, irmão, só para jogar para vocês, só para, passar tempo aqui na igreja. Não, é uma verdade, é uma promessa de Deus. Todo final de uma luta, de uma batalha, vem sempre a vitória para os que confiam no Senhor. Sei que é doloroso enfrentar o que nós enfrentamos, as batalhas, as lutas. Vai haver um corte, vai haver sempre um arranhão, mas ele vai se curar, ele vai passar. Mas jamais a tua vida será ceifada, jamais, pelo ataque do inimigo. A tua vida pertence ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor disse em João: quem arrebatará das suas mãos? Quem? Ninguém. Então que Deus nos abençoe e nos ajude nesta noite a confiar nele. Deus está no controle de tudo. Descansa no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai,